8 de março, quarta-feira, Powell ainda está a falar neste momento, são 5 e praticamente 10 minutos. Ontem, por esta hora, as coisas começaram a cair bastante, pelo que tudo aquilo que eu disser, como é óbvio, está dependente do movimento que aquilo que o Powell tiver a falar, porque são pessoas do Congresso e do governo que lhes fazem questões. Pelo que estejam atentos a isso, os níveis mantêm-se. Os dados que hoje tivemos em termos de economia continuam a demonstrar que a economia está robusta. Variação de empregos privados nos Estados Unidos 20% acima da previsão, é bastante, é quase 40% acima daquilo que peço desculpa, não é quase 40%, é mais do dobro daquilo que tinha acontecido no mês anterior. Ou seja, em termos de emprego, as coisas continuam bastante robustas, e veio cimentado pelos dados dos job openings, 300 mil acima das expectativas, apesar de ter sido abaixo do valor anterior. Em termos de movimento, o movimento tecnicamente não foi assim nada de especial. As coisas estão do lado dos bears, é um facto, mas os bears não estão a conseguir levar as coisas para baixo. Nós já falámos e por isso é que eu volto a frisar, vocês têm que seguir, e volto a dizer, isto não garante nada, apenas nos dá indicações dos níveis que nós podemos esperar, onde se encontra a barreira no Standard & Poor's neste momento. A barreira encontra-se nos 3.950. Não significa que não viremos cá, aquilo que significa é que se furarmos os 3.950 vai ser necessário bastante ímpeto para o fazerem, rapidamente vamos voltar para este nível. Ou seja, se houver uma queda que não é expectável do Standard & Poor's para os 3.900, até sexta-feira o mais certo é voltar para os 3.950 pontos. Como é óbvio, isto não dá garantia, são guidelines, são indicadores que nós usamos para tentar apanhar aquilo que é o sentimento do mercado. No que se refere a 17 de março, onde nós temos quase 5 milhões de options ainda em aberto, as coisas não estão a mudar muito. De salientar só a questão dos 3.900 como a barreira dos puts. Como é óbvio, se nós nos situarmos por aqui na quinta-feira, ou seja, amanhã, o que é que poderá acontecer? Nós não sabemos. Sexta-feira é um dia de forte volatilidade pela quantidade de options em aberto. As coisas podem levar a um squeeze. Esse squeeze tanto pode ser para vir para os 3.900, uma queda de 100 pontos, como pode vir para o nível seguinte, mais 100 pontos. Ou seja, estejam atentos, as coisas não estão estáveis. Olhando para o nosso PSI, o dia foi positivo. Ontem tivemos um dia negativo, hoje tivemos uma reação positiva. Saíram dados que reforçassem esta reação positiva. Nós olhamos para o calendário e vemos que não. Aquilo que nós vemos é que na Europa o PIB tem estado a baixar, nulo, não foi negativo para este trimestre, foi nulo, e o anual, tendo em conta o quarto trimestre, está nos 1,8%. Isto favorece o quê? Porque é que o mercado reage positivamente a dados económicos mais negativos, a uma degradação? Reage porque basicamente faz com que haja uma pressão sobre os bancos centrais para não elevarem as taxas de juro bastante. No entanto, isso não significa que não se vai manter atuada. Aliás, eu não sei, mas eu tenho quase a certezinha que eu tinha dito é impossível eles aumentarem 50 pontos agora em março, e as coisas viraram completamente, não é? Neste momento já vamos com 77% a acharem que o aumento em março, 22 de março, será de 50 pontos. O que é que isto significa? Neste momento significa duas coisas. Uma, downside tendo em conta os juros, para já não vai haver. Para já não estamos à espera que haja um downside e que a justificação seja a pressão do aumento por parte do Fed.
Depois abre uma outra perspectiva. Se eles só aumentarem 25 pontos, nós vamos ter um squeeze no mercado. E esse squeeze pode levar a 3% de aumento só no SPY. Ok? Se fosse hoje, como é óbvio, até dia 22 de março as coisas podem se alterar. Em termos de calendário, para amanhã não vamos ter assim nada de especial, a não ser os pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Tendo em conta a criação de emprego, não é natural que este valor seja bastante favorável aos bulls, ou seja, haver um aumento no pedido de subsídio de desemprego. De resto, não tem assim nada especial para a quinta-feira. O Standard & Poor's, e já vamos ver em maior detalhe o PSI, mas o Standard & Poor's, como vocês podem ver, está bastante neutro. As tecnológicas, ou seja, aquelas que são de risco, aquelas que incutem maior ganho, a Apple incute mais ganho do que uma congénere do banco, por exemplo, apesar de ser bastante sólida também, não é? Mas essas são aquelas que estão a subir. A Tesla está a cair porque teve um recall, e este é um verdadeiro recall. Parece que há uns problemas com alguns modelos, com o volante ou algo parecido, mas de resto, as petrolíferas são aquelas que estão a fazer underperformance ao mercado. Tudo o resto bastante estável. Olhando para o PSI, aquilo que vemos é que a Galp acabou por subir 1%, 2,6% para a NOS. Eu creio que a NOS apresentou resultados, é sempre discutível se os resultados foram bons ou foram maus. 2,6% não é nada mau. Altri e Navigator a subir. As papeleiras têm estado a criar um setup interessante, pelo que eu digo, voltem a acompanhar. E o mesmo acontece com as renováveis, apesar de não haver assim um movimento por aí além, elas estão a criar setups interessantes. Tudo o resto, bastante neutro. As subidas é de 1%, mas neutro no fim de contas. Olhando para o BCP, por exemplo, 1% neutro. Em termos de movimento, DAX a subir 0,5%, CAC a cair ligeiramente, e o DAX a subir 0,5% também, pelo que nada de alarmante. Como é óbvio, devem acompanhar, coincide com a mesma hora, né? Meio-dia, nos Estados Unidos. Ontem o meio-dia onde é que está? Foi ontem, certo? Meio-dia, as coisas estavam a subir e depois começaram a inverter e veio por aí um flash. Portanto, estejam atentos, isto pode não ser nada. Para já temos aqui uma grande defesa que foi criada durante a noite. Pode literalmente não ser nada, mas perdendo esta zona, vocês vão ter que olhar para aqui. Não há outra chance. Perdendo esta zona, eles tiveram a oportunidade logo na abertura, mas perdendo esta zona, viremos para aqui. Isto foi a vela que se imprimiu quando o Powell começou a fazer a entrevista e com os jolts. Mas vocês veem, perdendo esta zona, viremos aqui para baixo, começamos a enfraquecer a zona dos 3.970 e os 3.950 começam a ficar em cima da mesa. Mas, olhando para o PSI, ter aqui um dia, continua tudo muito bullish, não é? Apesar de nos últimos 4 dias os máximos terem sido cada vez mais baixos e os mínimos estarem pelo menos agora hoje estabilizou, as coisas continuam bullish no cenário geral. Continuamos a respeitar a moving average, fizemos um bounce, agora queremos ver a força. E tendo em conta que amanhã não há assim nada especial, se for para os bulls entrarem em ação, tem que ser amanhã. IBEX, a mesma coisa. CAC, praticamente a mesma coisa, veio até à moving average e fez bounce, e o DAX não veio à moving average e fez imediatamente bounce. Portanto, as coisas estão naquele ponto neutro. Ninguém pode dizer que o mercado está bearish, mas também ninguém pode dizer que o mercado está extremamente bullish, porque a maior parte das praças, seja as europeias como mesmo nos Estados Unidos, estão em pontos em que fazem tipo uma consolidação. O termo de dead cat bounce, ou seja, é o bounce e depois volta cá para baixo, normalmente surge nestas zonas. Mas também costuma surgir o quê? Explosões. E por exemplo, para o DAX, a explosão seria vir até aos 16 mil pontos. 400 pontos de diferença, não é assim muito, mas representa cerca de
contas redondas que é 2%, 3%, talvez mais, 3%. Estejam atentos. Acho que o mercado está a tentar fazer uma estabilização. Está cada vez mais confuso, né? Eu tenho que começar a reduzir a quantidade de linhas azuis que eu meto. Elas são importantes, não é isso que está em causa, mas este gráfico começa a ficar extremamente confuso. Em todo caso, para aquilo que nos interessa em termos de análise, Standard & Poor's está nesta zona de proteção. Caso perca, vocês começam a olhar para os 3.950 e depois para a zona dos 3.920, onde temos o pivô neste momento. Em termos de retracement, como vimos, nós estamos no Golden Pocket. Significa o quê? Significa que se for para ficar bullish, tem que ser aqui. E as coisas têm que começar a subir. Como é óbvio, pode vir aqui aos 78% de retracement e fazer o bounce, sim, mas aí depois começamos a entrar naquela zona, não é, de incerteza. Será que é um dead cat bounce? Será que é para ir lá para cima no longo prazo? Neste momento não há garantias nenhumas. Em termos de retracement, as QQQs, as tecnológicas, são aquelas que estão ligeiramente melhor. Porquê? Porque o retracement nem chegou aos 50% e para já são aquelas que estão com mais força. O Russell para já está a estabilizar aqui, não é o que está com maior força, pelo contrário, estamos no ponto de ruptura. Isto significa o quê? Que as small caps, aquelas de maior risco, são as que estão a ser mais visadas. Dow Jones é praticamente a mesma coisa, não é? Muita atenção. VIX está negativa, ok, dólar está estável depois de ontem ter subido bastante. O petróleo ontem deu trambolhão, hoje está a fazer uma vela que, ok, se fechasse assim, nós diríamos, ok, agora vamos fazer bounce, vamos ver para onde é que o bounce nos leva, se nos leva aqui aos 77, 80, ou se vamos mais acima. A grande questão é, depois de uma queda de 4%, hoje estar a cair 1%, né? 25 é um quarto da queda de ontem, basicamente significa o quê? Que estamos a estabilizar. A uma hora, já agora, a uma hora essa estabilização ainda não está a acontecer, ela aconteceu aqui na parte superior. Portanto, muita atenção a esta zona, rompendo aqui os 77, nós começamos a ficar mais bullish. De resto, para já, não. Olhando para as obrigações a 10 anos, estão a estabilizar, ou seja, estão a estabilizar na zona acima do nosso retângulo, onde tínhamos a tal resistência, estão a estabilizar. Isto significa o quê? Significa que estamos praticamente com 3 dojis, ou seja, muita indecisão. Quando a decisão for tomada, seja para cair, seja para subir, temos que estar atentos às implicações que pode ter para o mercado. A Bitcoin também está a estabilizar, tem havido pressão compradora neste nível dos 21.700. É um nível importante, foi onde fizemos a estabilização da última vez. Vamos ver o que é que acontece. Para já, em termos de retracement deste movimento, né, este gap up, ou este movimento bullish que fez, dá a entender que correções ainda não terminaram, ou seja, quase que fazemos um retracement de 100%. Se começarmos a fazer um retracement de 100%, muita atenção, fica em cima da mesa voltar aqui aos 20.300. De resto, para já, são, quer dizer, desde sábado, né, que andamos aqui nesta zona, perdemos a vela mais importante, mas não está a haver uma grande reação. Era expectável que, perdendo esta vela, viéssemos para aqui. Não é o que está a fazer, né? Vejam o suporte, não é o que está a fazer. Por isso, para já, não estou a ver grandes sinais bearish neste momento. Setor da energia está com fraqueza, apesar que eu tinha visto que, já agora, a Oxy estava a subir bastante, não sei se ainda está, ela estava a subir bastante e de repente sonegou tudo, enfim. Mas voltamos para a zona de defesa, não é expectável que haja um grande movimento. Ontem as financeiras caíram bastante, hoje estão a estabilizar. Não se esqueçam, estabilizações não nos dizem que as coisas vão ficar bullish. Estabilizações dizem-nos quais são os pontos de entrada e saída. Se nós considerássemos
este ETF das financeiras como a zona para entrarmos ou sairmos. A zona para entrarmos é onde está, apesar de estar a fazer mínimos consecutivos, é onde está. Teríamos que meter um stop aqui em baixo, é um facto, mas a zona para entrar bullish seria aqui. Só aqui. Quem entrar aqui está a arriscar 1%, que é este intervalo que temos aqui, está a arriscar 1% e não há garantia nenhuma que as coisas estão bullish. Normalmente aquilo que eu vos digo é esperem que rompa a resistência e depois olhem para a moving average. Quando ela vier aqui acima, a partir da moving average já vai estar aqui. E as QQQs a fazerem o mesmo que o Nasdaq, ou seja, para já são aquelas que estão com alguma força, mas não são as que no cômputo geral, são aquelas que estão com enorme força. Vejam, subimos imenso, não corrigimos assim tanto, visitámos o máximo anterior, que no caso inicialmente foi aqui, mas depois conseguiram trazer para esta zona de máximos, mas compararem com as financeiras, não, as financeiras, os máximos estavam aqui em cima, perdeu, veio para esta zona de base, coincide com estes aqui, abaixo disto começamos a olhar para aqui, para esta zona, e é muito mais fraco em termos de movimento. Olhando então agora para a Green Volt, voltamos a Green Volt está a criar a base, atenção, nós estamos a fazer um triângulo nas time frames mais pequeninas, pelo que vamos ficar atentos. Eu sei que houve aqui este movimento que prendeu muita gente, eu tendo em conta isto, vocês já sabem, entre os 7 euros e ainda temos aqui H para preencher e os 7,30, por assim dizer, enquanto não fechar acima deste valor, as coisas vão ficar complexas. Como é óbvio, quem quer apanhar 10% de subida até aos 7,60 tem que começar a entrar em zonas mais arriscadas e para já ela está a estabilizar. Vocês colocarem aqui a 1 hora, vocês veem, ela está a estabilizar bastante. Para já o que ela está a fazer, este movimento, se vocês olharem, isto está aqui a acontecer. Será que vamos para baixo? Será que vamos para cima? Esta parte, nós nunca sabemos para que lado é que vai. Nós ficamos à espera de sinais. E no caso da Green Volt, eu ficaria atento aqui a esta zona dos 7,16. Começando a perder os 7,16, queria a olhar aqui para baixo. Rompendo esta moving average, começaria a olhar lá para cima. Principalmente para a moving average próximo dos 7,35. De resto, estamos há quantos dias a lateralizar desde quinta-feira, né, que estamos aqui assim nesta zona. Como é óbvio, os crentes, e eu sou um deles também, os crentes dizem, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, será que vamos lá? Será que repete aquilo que o BCP fez e ficamos com 45 pontos de subida a partir dos 7,30? Ou seja, traria-nos aqui para esta zona. Tudo é possível. Aquilo que nós estamos a ver é praticamente uma lateralização que pode dar origem a um movimento. Olhando para a EDP Renováveis, é praticamente a mesma coisa, consolidação face ao movimento dos últimos dias, hoje sem grande volume, o volume desapareceu, porque eu não faço a mínima ideia, mas temos uma zona de suporte aqui nos 19,90, temos uma zona de resistência para começar a ultrapassar, moving average a 50, a grande questão é para que lado é que ela vai. Nós não sabemos. Visão diária, aquilo que nos diz é, começando a romper, olhamos aqui para cima. Começamos a olhar para as moving averages, começamos a olhar para esta zona mais chata, onde existem resistências, mas para já o movimento bullish aconteceu aqui e estamos a ver uma consolidação, não é? Sempre que fazemos um breakout, mais cedo ou mais tarde testamos o suporte. Foi o que se fez. Agora tem que aguentar e começar a subir. A EDP está pior porque, quer dizer, estamos na zona de, se perdemos este suporte, viremos fechar a gap potencialmente aqui para a moving average de 200 nos 4,64, mas no final as indicações são as mesmas, ou seja, fechando a gap existe sempre a possibilidade de voltar cá para cima, não é está em causa, mas cada dia é um dia. Se vier em direção à gap, nós depois analisaremos como é que é a reação aqui, porque temos muita defesa. Agora, a grande questão é bullish só aqui para cima, de resto
é complexo. Apesar de termos aqui este desenho, esta zona está a tornar-se extremamente complexa. BCP, ela continua a subir. A decisão foi tomada? Não. Continuamos dentro daquilo que foi o dia de ontem, ou seja, dentro desta doji. Apesar do movimento ter sido positivo, fizemos um low ontem de 22,42 e hoje fizemos um double bottom. Isto significa o quê? Significa que as coisas estão bullish, sem dúvida. Mas o mercado está extremamente doido. Principalmente as financeiras nos Estados Unidos estão muito fracas. Agora, temos que ver qual vai ser a reação. A grande questão é mesmo esta. BCP está bullish desde o início do ano, desde que começámos a fazer aqui este breakout, está bullish. É expectável haver correções? É. A profundidade delas nós não sabemos. Enquanto não fecharmos abaixo da Moving Average a 13, eu não estaria preocupado. A Galp está a consolidar, voltou a fazer um novo mínimo, aliás, isto nem é uma consolidação. Isto é basicamente uma reação, apenas e somente, e foi feita numa hora. Mas a grande questão é, abrimos com gap down, viemos cá para cima, chegámos à resistência, consolidamos, rompemos novamente, as coisas estão a começar a ficar bullish, apesar de não ser uma consolidação forte. Isto não é uma consolidação forte, isto pode ser o mesmo que acontece aqui, em que basicamente vamos até à resistência e depois voltamos para baixo. As consolidações são aqueles zigue-zagues durante 1 ou 2 dias, não é? Mas, como as coisas estão extremamente voláteis, elas simplesmente podem fazer aquela estrutura do V, né? Tal qual como temos aqui, que em 2 dias, num dia cai, no outro dia anula a queda. Olhamos para aqui para a resistência dos 11,25, é este o upside neste momento. Downside é perder aqui os 10,74 e começar a descer potencialmente para esta zona de consolidação, ou seja, para os 10,51. De resto, para já, o movimento a um dia não nos diz muita coisa. Continuamos numa tendência de queda, voltamos a fazer um mínimo, não nos diz muita coisa. Existe dinheiro a ganhar, mas atenção aos pontos, né? Ao risco, recompensa. A nós reagiu com um gap up, veio cá para baixo e depois voltou lá para cima. Estes movimentos são. Se acontecer na primeira hora, ainda é como o outro, né? Foi na primeira hora, ainda é como o outro. A grande questão é esta. Nós usamos as moving averages como linhas de suporte e resistência e elas têm funcionado. Como é óbvio, para umas funciona a 13, para outras funciona a de 50. A grande questão é esta. Abriu com gap up, eu não sei qual foi o movimento que fez aqui, não sei se aquilo foi nos primeiros 5 minutos que fez. Os primeiros 5 minutos veio cá abaixo, depois voltou lá para cima, consolidou e depois andou o dia todo a não fazer nada. A grande questão é esta. Os movimentos, por norma, fazem-se na primeira hora. A primeira hora é onde acontece tudo. Tudo o resto não há muito a ganhar. Agora, a volatilidade é tão forte que sabemos lá por onde é que ela vai, não é? Mas consolidou, perdeu a zona de consolidação, estas 3 velas, viemos cá abaixo, bounce na moving average, rompeu, voltámos lá para cima. As coisas para já estão bullish. É isto que eu vos queria dizer. Rompemos aqui o máximo, estamos a ficar overbought, estamos a criar uma divergência, sem dúvida. A RSI está a baixar, parece que está a subir. É relevante para o movimento que ela está a fazer? Neste momento, não. As divergências podem se prolongar durante imenso tempo. Nós simplesmente sabemos, atenção, temos aqui uma divergência. A probabilidade de começar a cair é mais elevada do que a de começar a subir. Mas essa é uma expectativa. A outra expectativa é rompemos um pivô, fechamos acima. No limite, esperar que ela venha testar aqui o suporte dos 4,25 e volte lá para cima. No limite. De resto, apresentou os resultados. A reação aos resultados não foi um gap up e simplesmente foi, então não temos assim uma grande força. Mas como foi, a queda foi nos primeiros 5 minutos, pode não significar assim muito. Para já está bullish, continua a subir desde outubro, que não faz mais nada senão subir. Olhando para os CTTs, continuamos nesta zona, né? Será que vamos ficar por aqui até a apresentação dos resultados? Rompemos, testamos suporte, abrimos abaixo, sinal de fraqueza, mas voltamos cá para cima, voltamos para a resistência.
é provável que continuemos até aqui. Acompanhem. Se ela começar a romper, ok. Se não, não vale a pena nem sequer perder tempo. Se ela fechar aqui, significa nada. Temos que esperar pelo dia seguinte. Jerónimo Martins está ainda a consolidar. Estamos a criar aqui o tal Head and Shoulders. Este não é invertido, ou seja, este é bearish. Por isso, cuidado. De resto, existe sempre upside, como é óbvio. Mas aquilo que ele está a fazer, ou seja, a Jerónimo Martins está a fazer, para já não nos dá grande segurança. Olhando para a Sonai está com muito mais força. Ou seja, existe uma gap entre o movimento da Sonai e da Jerónimo Martins. Já no passado havia, né? Enquanto ela fazia, a Sonai fazia isto, a Jerónimo Martins acompanhava, mas fazia flushes muito maiores. A grande questão neste momento é esta. Qual delas é que está melhor? A Sonai, não há discussão. Qual é que está pior? Jerónimo Martins. Qual é que tem níveis de upside que nós podemos acompanhar? Jerónimo Martins. Porquê? Porque se eu olhar para a Sonai, eu digo assim, já estamos aqui, já chegámos à zona, falta pouco para chegar aos 1,06. Será que conseguimos romper esta zona onde temos andado aqui a martelar? Não faço a mínima ideia. Aquilo que eu sei é que vai ter apresentação de resultados também para a semana, pelo ficaremos atentos. E a Jerónimo Martins, a zona está um bocadinho acima, também não está assim tão distante, pelo que eu ficaria neutro nestas para já. Altri e Navigator. Altri chegou ao nível que estávamos à espera, ou seja, moving average a 50, zona dos 4,79 está à vista, como diz o outro. Também 16, quer dizer, a próxima semana em termos de resultados vai ser engraçada. Se começar a mexer, a olhar aqui para esta zona, mas antes disso vai ter que ultrapassar os 4,89. Se começar a perder aquilo que fez nesta vela, porquê? Porque ela não teve volume nenhuma. Ela subiu 2%, mas não houve volume. Começar a olhar aqui para a zona de suporte dos 4,51. A Navigator acabou por fazer o mesmo sem romper nada, ou seja, estamos na zona de resistência. Pelo que tanto uma como outra, elas estão bastante neutras em termos de movimento. Vejam onde é que está a resistência na Navigator. 3,42, faltam 5 cêntimos. O suporte está nos 3,33, ou seja, estamos a meio. Eu olho para a Altri e, quer dizer, a Altri pouco falta para chegar aqui à resistência importante, né, este pivô, para ela começar a inverter esta tendência de queda. No geral, ela já inverteu a tendência de queda. Ela já rompeu a tendência, ela não inverteu, ela rompeu a tendência. Temos aqui uma boa zona de suporte. Agora vamos ver. Em termos de risco-recompensa, para já a Altri é aquela que tem um maior risco-recompensa, ou maior recompensa face ao risco, mas a Navigator é mais estável, sem dúvida. Mota-Engil, continuamos a consolidar. Para já ela está a fazer uma bull flag, né? Que é basicamente um flush e depois um canal descendente. Eu ficaria à espera de ver qual é o movimento que aí vem. Para já não nos diz muito. E a REN voltou para onde tinha que voltar. A REN anda a fazer isto e, enfim, não é daquelas que é para trading, sem dúvida. Não sei se apresentou resultados, aqui devia ter já apresentado resultados. Aquilo que eu sei é isto. Em termos de movimento, ela é estável. Olhem para o dividendo e o resto pouco importa. Quanto aos Estados Unidos, a Tesla teve então, para além de ter tido esse recall, teve um downgrade. Honestamente, nem sequer olha para que tipo de downgrade é que era. Aquilo que eu sei é assim: andámos a picar aqui os pivôs, recuperávamos, voltámos cá para baixo, duas velas exatamente iguais e hoje os pés estão em controle, acabou. Literalmente. Estamos na zona de suporte? Estamos na zona para fazer bounce? Sim. Esse bounce é expectável trazer-nos daqui para esta zona de 190? Expectável? Sim. Mas continuamos a fazer este movimento, né? Aquilo que estávamos à espera, e eu desenhei isto, salvo erro, no domingo, é fazer uma bull flag. Para já é isto que estamos a fazer. Claro, esta bull flag, né, o mastro estaria mais ou menos aqui, seria mais ou menos isto aqui assim, mas no final não deixa de ser uma bull flag, para já aquilo que está a fazer. Vamos ver. As EVs
tiveram uma subida brutal, estão a consolidar para baixo. As dos chips tiveram uma subida brutal, não estão a consolidar para baixo. Mas Nvidia, eu estou super interessado no movimento da Nvidia e da AMD. Primeiro, rejeições nos breakouts. 2 dias consecutivos. Será que hoje fechamos aqui em cima? Elas estão a fazer. Um, estão a ter uma performance melhor que o mercado. Disso não há discussão. Tanto uma como a outra. A AMD, a Nvidia, a AMD já fechou a gap. A Nvidia estão ambas a fazer uma performance muito melhor que a do mercado. É o setor quente, né? Só é o dos chips. Eu depois olhei aqui para a Micron e a Micron ontem acabou a cair, por exemplo. Ou seja, é estranho. Devia ter demonstrado força, que basicamente foi o que a AMD e a Nvidia está a fazer. A Micron está bastante pior em termos de upside neste momento, é um upside maior. Se virar bullish, se começar a romper esta tendência, né? Ou seja, ela rompe esta tendência quando chegar aqui, faltam 5%, e depois tem este upside todo, 15%. Não se esqueçam, esta não é daquelas que mexe muito. Aquilo que me deixa com o pé atrás no meio disto tudo é este movimento que nós temos aqui. Isto é mais uma lateralização. Se olharmos para a AMD e a Nvidia, a mesma zona, não é? Nós estamos já praticamente a dar sinais de inversão da tendência. Agora, será que vamos martelar aqui e depois ficar por aqui também? Por exemplo, na AMD, na Nvidia, será que vamos chegar aqui assim a esta zona e ficar por aqui? É possível. Para já são aquelas que estão a ter maior força. O mesmo acontece com a Meta. Ontem teve a notícia de que ia despedir mais gente. Normalmente isso origina uma subida, caiu. Depois hoje houve mais um downgrade, né? Andou a ter upgrades e agora está a ter downgrades. Enfim, a grande questão é, está a demonstrar uma força relativa, porque está a recuperar. Bem melhor do que uma Apple? Não. A Apple aqui teve um gap up, veio fechar a gap, praticamente não fechou, né? Ainda tem aqui gap aberta. Isto foi o movimento 2, que ela abriu com um gap up e fechou a gap, voltou para cima, mas o desenho é muito parecido, não é? Esta curvatura que temos aqui, nós olhamos para a Meta e a curvatura também está aqui. Portanto, eu não ficaria bearish na Meta. Há muitos bears que estão de volta da Meta, porque ela subiu muito. Para já, eu estou bastante neutro nestas. O mesmo acontece com, vejam, Google. Está a recuperar, chegou à resistência, terceiro dia consecutivo. Será que rompemos? Se rompermos amanhã, provavelmente podemos vir aqui até aos $100. Microsoft hoje está com uma força relativa negativa face ao resto do mercado, mas basicamente veio fechar esta gap. Tínhamos aqui, pelo que fica tudo em aberto na mesma, voltar aos 260, ficar próximo desta gap, preenchê-la, ou simplesmente fazer A, B, C e bicar para baixo. Isto é aquilo que nós temos que lidar. Aquela que não tem estado a mexer muito também é a Amazon. A Rivian, toda a gente anda interessado. O grande problema da Rivian é este. Ontem demos um trambolhão enorme. No pre-market foram 6% de queda e depois, durante a sessão, continuam a cair. Isto foi baseado no quê? Eles, para o ano, esperam ficar com a margem operacional, ou seja, os ganhos das operações ficarem positivos, neste momento são negativas, mas o grande problema é que para terem esse ganho operacional vão ter que otimizar os processos industriais, blá blá blá, e para isso precisam de investir. O grande problema é que a parte financeira vai ficar cada vez pior. Então eles lançaram um empréstimo obrigacionista, 1,3 bilhões de dólares. Enfim, isso é aquilo que é o dia a dia de uma small cap de crescimento, né? E esta é de crescimento, não há discussão. A grande questão é esta: está a fazer uma vela interessante. Essa vela
podem esperar por amanhã. Hoje não creio que vá acontecer movimento hoje que justifique fazer uma entrada. Mas daqui até aqui são 80 cêntimos. Estes 80 cêntimos representam 5%. E é esta a jogada que está em cima da mesa. Não é ir até à Lua. Não é vir até aqui aos 17,60, né, que daria 15%. Não. A jogada que nós temos neste momento é ir até à resistência. Claro, tem esta resistência toda para ultrapassar. Portanto, na minha ótica, entradas agora, por muito apetecíveis que sejam, elas têm risco associado e esse risco não é fácil de lidar. Como é óbvio, eu queria entrar aqui acima, certo? Eu queria. Deu indicações para eu entrar? Não. Literalmente não deu. Preparou tudo para no dia a seguir dar essa indicação. Eles lançaram o comunicado, ela veio cá para baixo. Mas se ela voltasse aqui para cima, nós entrávamos aqui e começámos a olhar aqui para esta zona. De resto, estas zonas de consolidação aqui, apesar de muito interessantes, elas têm que ser respeitadas. O upside agora não é assim tão elevado quanto isso, mas mesmo assim é interessante. E o mesmo acontece com o Lucid, de certa forma, vocês olham, é o mesmo movimento. No final é exatamente o mesmo movimento e não houve a notícia de o empréstimo obrigacionista. Simplesmente, por simpatia, aí vamos nós. XPEV, outra, vai apresentar resultados não sei quando, ainda falta, fraqueza. Os sinais da China, principalmente, creio que foi os registros que houve, não foram assim muito sólidos, e a parte que mais preocupou, mesmo para, acho que é BYD, né, que é aquela que vende muitos carros baratos, é que estão a começar a ser afetados pela alteração de preços da Tesla. Vamos ver, para já, vejam a gap enorme, temos aqui abaixo, temos uma gap aqui. O risco ou a recompensa neste momento é vir até aos 9,17, só isso. Olhando para setups, as coisas estão tão voláteis, vejam. Estava bullish, consolidou no suporte, ok, normal, consolidar aqui na zona de suporte e depois hoje o que é que fez? Um flash. Baseado em quê? Faço a mínima ideia. As notícias para mim, aquilo que me dizem é sopa, porque ela subiu e depois basicamente estava a fazer bull flag e hoje simplesmente fez um flash. Vamos ver, as coisas estão extremamente voláteis. Não há ninguém que possa dizer que o mercado está a querer ficar bullish, não há ninguém que consiga dizer que o mercado está a ficar extremamente bearish. Aquilo que existe neste momento é uma dificuldade tremenda em ganhar dinheiro, porque isto é mesmo para os traders diários, os traders que fazem as suas entradas e saídas no próprio dia. Isto é complexo, é muito complexo. Vocês entram aqui num breakout, foi até aqui, fez a resistência, ganha dinheiro. Começou aqui, abriu, vou fazer uma entrada, foi stopado logo aqui. Depois de certeza que ela deve ter consolidado algures, consolidou aqui, estou preparado para fazer uma entrada, veio aqui, vou arriscar, tenho aqui o meu stop e pumba, volto para baixo. Vamos ver o que é que isto vai dar. Para já eu não vejo assim nada que nos dê aquela indicação clara de que as coisas estão bullish. A banca, que ontem caiu, hoje não está a dar sinais de bounce. Hoje basicamente fechou a gap e veio para baixo. O Wells Fargo, que ontem caiu 5%, 4,5%, está a consolidar aqui em baixo. Será que isto é uma pausa para subir um bocadinho e depois cair? Potencialmente. Vamos ver o que é que o mercado nos traz nos próximos dias. Não se esqueçam, amanhã não há nada de importante. Sexta-feira vai ser um dia extremamente volátil, pelo que bons negócios a todos e até amanhã.